Bom, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre como o Ruby e o Rails eles podem permanecer relevantes. Vocês vão perceber que até o término dessa palestra eu não vou dar nenhuma resposta, então espero que vocês consigam me dar uma resposta até lá. Bom, eu sou o Nando Vieira, eu trabalho numa empresa chamada Heroku, que curiosamente, eu não sei como eu estou aqui nesse evento, enfim, porque é meio que concorrente da Local Web, eu acho mó legal isso. Eu sou desenvolvedor web, trabalho daqui do Brasil, pretendo mudar para o Canadá em algum tempo da minha vida, talvez antes de eu morrer. Eu também dou alguns workshops web nessa coisa que eu chamo de How To. Tem alguns adesivos, se vocês gostam de adesivos, já fizeram workshops do How To, me procurem que eu tenho vários. E a gente vai ver um pouquinho, essa palestra é mais ou menos para a gente fazer como se fosse um checkpoint do que a gente alcançou nesses 10, 11 anos que a gente tem de comunidade Ruby on Rails. Vocês sabem que o Ruby on Rails está morrendo, já tentaram assassinar o Ruby on Rails com Node.js, mais recentemente com Phoenix. Provavelmente novas tecnologias vão surgir com a promessa de que vão matar o Rails, e a gente vai ver que tem espaço para todo mundo e que tecnologias não morrem, tecnologias elas vão continuar. A gente tem o COBOL aí para provar isso até hoje, COBOL, Fortran em bancos, para provar que tecnologias não morrem. Bom, Ruby on Rails o ano passado completou 10 anos de existência. A primeira versão surgiu lá, versão pública lá em 2005, a versão 0.5 do Rails, que não tinha nada. Eu baixei a Gen esses dias para ver como que era a organização do código, não tinha organização de rotas, era basicamente o Action Pack, só Action Controller, na verdade. Acho que era o único nome de biblioteca que tinha dentro do Rails. O Active Record era extremamente básico. E hoje a gente está aí na versão 5.0, que saiu há um pouco mais de um mês. E é um projeto de extremo sucesso. Eu diria que sem o Ruby on Rails, o Ruby não seria o que ele é hoje. E é verdade, é muito difícil você trabalhar hoje com Ruby sem estar de alguma forma ligado com o Rails. Algumas empresas conseguem fazer isso, mas é a exceção, não é a regra. Em termos de ecossistema, essa versão do 5 do Rails, a gente tem Rafael França, monstro como sempre, teve aí 1.410 commits, eu acho, de um total de 9.999 commits. O cara é um destruidor de código. Ele já está como sendo o cara que mais contribui para o Rails, eu acho que há 3 anos, 3 releases seguidos. Mas o Rails ele foi um esforço de toda uma comunidade. A gente teve aí 947 pessoas contribuindo com o Rails de alguma forma. Seja contribuindo com código, com documentação, mas de alguma forma contribuindo com o projeto. Além disso, o nosso ecossistema cresceu pra caramba. Essa semana a gente passou de 10 bilhões de instalações no RubyGems. É um número bastante expressivo, é um número que nem toda a comunidade tem, e é um número que foi produzido por um total de 123 mil bibliotecas. É um número relativamente baixo. Se você comparar, a galera que vem de Node.js gosta muito de comparar que o NPM ultrapassou o RubyGems em não sei quantos pacotes. Lógico, os caras fazem pacotes com 3 linhas de código, porque tem essa ideia de micromodularidade, mas no Ruby on Rails, normalmente os pacotes eles possuem muito mais código do que 3 linhas de código para você colocar espaçamento numa string. Além disso, a gente tem projetos extremamente, que são cases de sucesso. O Rails foi criado a partir do Basecamp, ainda é o motivador do Ruby on Rails. Todas as funcionalidades que a gente tem no Rails são de alguma forma motivadas pelo uso que não mais Third-Party Signals, mas a Basecamp tem em cima do Ruby on Rails. Mas a gente criou um ecossistema muito grande em torno do Ruby e do Rails. A gente tem o próprio Heroku que surgiu para modificar o modo como a gente faz deploy de aplicações em todas as linguagens, não só no Ruby. Hoje você pega, existem vários serviços, a própria Local Web tem o de Elastic, que é inspirado no modo como a gente faz deploy de aplicações, e isso é uma coisa extremamente interessante, porque você deixa de focar
quando você tem principalmente times pequenos, empresas pequenas, você deixa de focar na parte que é preocupante de infraestrutura e foca no core do seu negócio, em desenvolver o produto e criar uma boa experiência. E o ecossistema Ruby/Rails, ele é genial. A gente tem coisas como Code Climate, que a gente não tinha até então em outras, não no nível que a gente tem para Ruby e Rails, e que também está influenciando o ecossistema de outras linguagens. A gente tem o GitHub, que foi feito com Rails lá em 2007 e que revolucionou o modo como a gente lida com open source. Também muito ligada ao modo como... essa revolução foi muito ligada ao modo como o Rails age como um framework extremamente produtivo e que consegue focar no core do negócio em vez de você ter que focar em outras coisas. A gente tem o Shopify, que recentemente abriu IPO e que é uma empresa que está contratando desenvolvedores como se não houvesse amanhã, brasileiros indo para lá a rodo. É uma empresa que é baseada no Canadá e que modificou também todo o ecossistema de e-commerce, e não só e-commerce, como um todo. A gente tem ferramentas como o Travis, a gente tem ferramentas como... a gente tem serviços como o Kickstarter, que é o maior case de crowdfunding que a gente tem no mundo. Também começou com o Ruby on Rails. Então você percebe que o ecossistema é um ecossistema que cresceu demais. Não é mais uma coisinha de nicho como era antigamente. Eu diria que o nicho é startup, e o nicho de startup é um negócio que é absurdamente grande. Existe uma estimativa de que o Ruby on Rails ele é utilizado em aproximadamente 1,2 milhões de sites pelo mundo. Não é um número gigante, não é um número que você fala, nossa, todo mundo está usando o Ruby on Rails. Ele é responsável por mais ou menos 1,3% dos websites do mundo. Esse site é um site interessante para você ver esses números, porque ele rastreia uma quantidade absurda de serviços, 330 milhões de sites mais ou menos, e ele tem algumas heurísticas para tentar inferir qual é o framework, qual é a tecnologia que é utilizada. Então você consegue comparar com Node.js, com outros frameworks. Então é muito interessante. Depois vocês vão ter acesso aos slides, se vocês quiserem ver essas URLs, eu recomendo. Então, tudo isso está muito relacionado à visibilidade que a gente tem do Ruby e do Rails no mundo, né? O Rails ele tem 10 anos de existência. Ele não é mais um framework bleeding edge. Ele não é mais um negócio que as pessoas olham com tanto interesse do ponto de vista, isso é revolucionário. Isso é uma característica que eu acho dos desenvolvedores que eu acho que é muito ruim, que a gente tem esse ímpeto de sempre procurar coisas novas. A gente tem um pouco de aversão com tecnologias que são, entre aspas, estáveis. Isso é uma característica do desenvolvedor. A gente é inquieto por natureza. Só que ferramentas estáveis elas são igualmente importantes, principalmente em ecossistemas enterprise. Muita gente não gosta do ecossistema enterprise, mas é inevitável. A gente vai ter empresas grandes, empresas que podem se beneficiar de tecnologias que são mais produtivas e que são mais prazerosas de trabalhar. Afinal de contas, o Rails, o mantra do Rails é a felicidade do desenvolvedor, é a produtividade do desenvolvedor. E aí a gente tem o contraponto disso, que é ferramentas estáveis, elas não geram hype, né? Se você entra hoje, por exemplo, no Hacker News, você provavelmente não vai ver nenhum link na página inicial do Hacker News que é relacionada a Ruby/Rails. Eu diria que você vai encontrar Node.js, Elixir, mas não vai encontrar Ruby/Rails. Isso é uma coisa muito interessante. Enquanto eu estava fazendo essa palestra, eu percebi que existe de fato essa percepção. Tem um dos posts que eu estava vendo sobre o novo sistema de concorrência que vai ter no Ruby, o Ruby 3x3, e no post lá do Hacker News, tinha um cara que fez esse seguinte comentário. Como está muito pequeno para vocês, eu vou ler. Se você buscar por Ruby no Hacker News, vai ver que não somente poucos artigos foram publicados recentemente, mas também foram menos votados e tem menos chance de aparecer na página inicial. Eu não tenho certeza se o Ruby ou o Rails estão morrendo, mas eu tenho certeza de que não é mais um hype, ou pelo menos ninguém no Hacker News parece se importar ou se interessar pelo assunto. Então, você percebe que o Hacker News é basicamente composto por pessoas que vivem de tecnologia, que vivem de startups, e é essa a percepção que eles têm. E ao longo do tempo, desde que o Rails surgiu, a gente está
de fato, tendo uma queda no interesse pelo Ruby/Rails. Então, você percebe, a linha azul mostra o interesse do Google Trends, o que você busca no Google Trends, para o Ruby on Rails, nesse caso, e o vermelho Node.js. A gente sabe que o Node.js hoje infectou todos os lugares. A gente sabe que é inevitável você entrar numa empresa e não mexer em algum projeto que, de alguma maneira, envolva Node.js. Mas essa percepção que a tecnologia não é mais relevante, de que as pessoas não têm mais interesse por isso, é uma coisa negativa. O ponto é que quem está no cargo de decisão, ele vai influenciar de algum modo a tecnologia que vai ser utilizada numa empresa. Então, quem é o cargo de decisão? O desenvolvedor tem um papel muito importante na tecnologia que vai ser escolhida numa empresa. O CEO e o CTO, eles acessam o Hacker News, eles sabem o que as pessoas estão falando no mundo de tecnologia. E isso afeta negativamente as vagas de emprego. Então, a quantidade, isso é um índice que a gente tem lá num site chamado Indeed. Esse site, ele está mostrando uma queda gradual de vagas para Ruby on Rails. Não é que não existem vagas, mas é que a quantidade de novas vagas diminuiu bastante e está caindo cada vez mais. Isso é um problema. Pelo menos, eu adoro trabalhar com Ruby on Rails, apesar de tudo que todo mundo fala negativamente sobre o framework. Mas isso é preocupante, né? Se você comparar com o Node.js, você fica meio que, vou parar com o Ruby e vou começar a fazer só Node.js. Mas eu acho que esse ponto que está afetando as vagas de emprego, que está afetando essa percepção de que o framework não é um framework mais relevante, é mais uma característica de quem decide não recebe a mensagem correta. Desenvolvedores, vocês, a gente, tem um papel muito importante nisso. Se a gente fala para o CEO, eu não vou usar Rails porque Rails não escala, isso vai afetar negativamente a adoção da ferramenta dentro de um ambiente corporativo, dentro de uma empresa pequena, enfim, o que quer que seja. E a gente tem uma série de mitos na nossa comunidade. A gente tem o mito de que Rails não escala. Isso lá na época do Twitter, 2007, 2008, que era a época que a gente via baleia para todo lado. A gente tem a percepção de que o Ruby é lento. O Ruby não é mais lento como era na versão 1.8. Hoje, a gente consegue ter uma diversidade imensa de tipos diferentes de serviços que conseguem lidar com Ruby e Rails com extrema performance, servindo requisições em 100 milissegundos. A gente tem a percepção de que é difícil contratar devs, principalmente o Ruby, mas é difícil contratar dev de qualquer modo, principalmente devs que são competentes. E a gente tem a percepção de que devs são caros, devs Ruby são caros, mas dev é caro de qualquer modo, a não ser que você seja um sobrinho que trabalha com PHP, desenvolvedor vai ser caro de qualquer modo. E a gente tem a percepção de que o Rails e o Ruby está morto. Então, tudo isso afeta, isso é FUD, puro FUD, Fear, Uncertainty e Doubt. As pessoas só estão criando boatos em torno da tecnologia. E a gente tem uma série de problemas. Quando você tem ferramentas que são populares, isso ajuda na evolução da tecnologia, independente de qual seja a tecnologia. Você tem ferramentas que são que tem mais desenvolvedores contribuindo, você tem empresas patrocinando projetos que isso não acontece com tanta frequência em ferramentas que são menos populares. E você tem a questão da competitividade. Então, o Google, por exemplo, o Google é a empresa que banca, de certo modo, o Go. O Go está crescendo bastante ultimamente. O Google tem esse histórico de matar coisas do nada, mas eu não acho que o Google vai matar o Go, por exemplo. A gente tem a Oracle, por exemplo, que banca e tem interesse em que o Java seja adotado cada vez mais. Se não o Java diretamente, pelo menos a JVM. Para eles é interessante isso. E a gente tem todo um ecossistema de navegadores que não quer jamais que o JavaScript morra. E não vai morrer. JavaScript é uma coisa que você, enquanto desenvolvedor, vai ter que aprender. Se você não sabe JavaScript, conforme-se, você vai ter que saber JavaScript. Se bem ou se mal, aí você que tem que decidir. De preferência, saber muito bem JavaScript, porque é importante.
Mas o ponto é, JavaScript, você nunca vai deixar de escrever JavaScript. Então, se você não sabe, você tem que correr atrás. E manter o ecossistema é uma tarefa que não é uma tarefa simples. Principalmente quando a sua ferramenta deixa de ser popular. Porque o que traz, tem algumas coisas que trazem contribuidores para projetos open source. A primeira coisa é uma tecnologia nova, estou empolgado, eu me identifico com aquela tecnologia e quero contribuir. Então essa é a fase dos early adopters, todo mundo vai chegar lá e quer criar um ecossistema, reproduzir bibliotecas que você tem em outros ecossistemas, e isso é o que você faz logo que você chega numa determinada comunidade que está iniciando. A segunda coisa é a fama. Você, quando está numa linguagem ou num framework, numa tecnologia que está despontando, você ser o responsável por um projeto de sucesso vai trazer coisas muito boas para você. Você vai ter muito mais oportunidades interessantes de emprego, por exemplo, porque você mantém um projeto grande de uma tecnologia que está despontando e você é visto meio que como visionário. Isso é muito comum. Quando eu comecei a trabalhar com Rails, eu não fui o primeiro a trabalhar com Ruby e Rails no Brasil, eu fui da leva do Rails um dos primeiros, lá por volta de 2005, 2006, e isso, pelo fato de eu blogar bastante, isso trouxe coisas excelentes para mim. Eu consegui inflar meu salário em 3 anos, em 3 vezes. E isso você só consegue porque você meio que vira um ponto de referência numa determinada comunidade. Quando você tem uma comunidade com tecnologias estáveis, isso não é tão fácil de você atingir. Eu diria que é extremamente difícil. E a gente precisa continuar competitivo, né? A gente precisa continuar mantendo o nosso ecossistema, a gente precisa continuar fazendo com que as nossas ferramentas sejam cada vez melhores, mas ao mesmo tempo a gente tem esse dilema de não ter tanto desenvolvedor novo e com capacidade de evoluir o nosso ecossistema. Então, uma das coisas que a gente, enquanto comunidade, está fazendo criou uma iniciativa chamada Ruby Together, que curiosamente quase ninguém conhece, mas é uma iniciativa criada pelo atual desenvolvedor do Bundler para poder cuidar de partes importantes do nosso ecossistema. Quais são essas partes? RubyGems. Vocês conseguem imaginar desenvolver Ruby sem RubyGems? Agora, 10 bilhões de instalações de bibliotecas, com uma infraestrutura que não pode falhar, porque a gente tem projetos que dependem dessa infraestrutura. Como que a gente faz? Projeto open source, as pessoas doam o próprio tempo. Se a gente não tem uma empresa como o Google, uma empresa como a Oracle para poder ajudar a bancar esses projetos, como que a gente faz? Então, por isso que foi criada essa iniciativa chamada Ruby Together. A gente tem outra parte que hoje é extremamente importante da comunidade que eu não consigo imaginar alternativas. Quando você começa a mexer com o Bundler do jeito que ele é hoje, no começo era muito cagado, mas do jeito que o Bundler é hoje, compara, por exemplo, com o NPM, né, dá vontade de você vomitar mexendo no NPM. Eu não sei se a experiência de vocês é tão ruim quanto a minha, mas eu odeio NPM. Se eu tiver que trabalhar com Node.js, eu vou ser o cara chato que vai falar sempre mal do NPM. Então, essa parte de infraestrutura é uma coisa importante. Por isso e isso é uma iniciativa que não é uma empresa que está por trás. Então, eles procuram colaboradores, desenvolvedores, a gente pode colaborar. Eu me inscrevi para doar $10 por mês essa semana, mas eu sei que $10 não é todo mundo que tem essa possibilidade de doar, mas empresas têm. Se pode uma empresa doar $50, não vai fazer falta. E se fizer falta, fecha a empresa, porque, puta que pariu, $50 por uma empresa não é nada. Então, se você hoje trabalha numa empresa que ganha dinheiro de alguma forma com Ruby ou Rails, por favor, façam de alguma maneira a sua empresa colaborar com essa iniciativa, porque, afinal de contas, você depende dela. E se essa iniciativa não for capaz de evoluir, de manter o nosso ecossistema, a gente está numa posição muito ruim. Uma outra coisa é que a gente, como comunidade, é extremamente essencial. Então, a gente está tendo um êxodo de pessoas que desenvolvem o Ruby migrando para outras tecnologias. Em 2010, o êxodo aconteceu para Node.js, né, com a promessa de performance, de escalabilidade. Mais recentemente, a gente tem agora a promessa de Elixir e Phoenix. E isso afeta a nossa comunidade de diversas maneiras. Pessoas deixam de contribuir com projetos, pessoas começam a focar em outras coisas. Pessoas, elas vêm e vão. Elas vão sair da comunidade.
seja porque a tecnologia não serve mais para o problema que ela está tentando resolver, ou seja por ideologia, enfim, são N os motivos de por que as pessoas saem dessa comunidade. Então a gente tem muito próximo da gente o José Valim, que era um contribuidor número 1 do Ruby on Rails, e ele saiu do core do Rails para poder tocar a própria linguagem, o Elixir. Isso não é uma coisa que a gente perdeu de um lado, mas ganhou do outro. A gente tem o Elixir hoje que está despontando com uma excelente tecnologia em cima do Erlang, da VM do Erlang, e é uma coisa interessante para a gente. A gente, enquanto uma coisa muito interessante dessa comunidade é isso. Enquanto tem uma palestra que eu estou falando sobre Ruby Rails, tem uma palestra lá em cima que está rolando de Crystal. Ontem a gente viu uma série de palestras de Elixir. A comunidade Ruby ela tem ela tem a mente muito mais aberta para outras tecnologias. A gente não é tão xiita quanto outras comunidades, mesmo JavaScript. Se você pegar a comunidade de JavaScript, eles têm essa mentalidade de que tudo tem que ser JavaScript, né? Enquanto você poderia usar outras ferramentas de outras linguagens que são muito melhores. Um exemplo que aconteceu comigo recentemente foi que existe... todo mundo conhece o Sidekick? A biblioteca de filas que a gente usa hoje para Ruby, que é a melhor biblioteca de filas que a gente tem para Ruby. No Heroku eu estou trabalhando num projeto em Node.js e a gente precisou de workers nesse projeto. Existe uma biblioteca chamada Kiwi, que acho que é feita pela WordPress, e é uma merda. Tipo, processo que morre do nada e não sei o que lá. O que eu sugeri logo que eu entrei no projeto, que eu vi que o pessoal estava brigando com isso? Vamos usar Sidekick. Só que aí começa aqueles olhares, mas tá, a gente está trabalhando com Node, vai usar Sidekick, que é Ruby, não faz sentido. Faz sentido, porque é melhor, ponto. É isso que a gente tem que pensar quando a gente vai adotar uma determinada tecnologia. Qual é o benefício que a tecnologia traz para a gente? Uma outra coisa é pessoas deixam, às vezes, não intencionalmente a nossa comunidade. Por exemplo, o Jim Warrich, que morreu em 2014, fez um commit na parte da manhã e de noite a gente recebeu a notícia de que ele tinha falecido. Para quem não conhece, esse cara é o cara responsável pela biblioteca mais instalada do nosso ecossistema, que é a biblioteca Rake, que é a biblioteca número 1 de instalações. Ele foi um dos idealizadores, um dos criadores do RubyGems. Ele criou a biblioteca Builder, que é para você fazer a definição de XML usando uma DSL que é fantástica até hoje. E a gente não teve como evitar a saída dele, porque ele faleceu. Então as pessoas elas vão deixar a nossa comunidade, e isso é uma coisa extremamente normal e é uma coisa que a gente não tem que levar para o lado pessoal. O interesse do desenvolvedor muda. Eu, por exemplo, antes de trabalhar com Rails, trabalhava com PHP. E muitas pessoas têm esse hábito de bater na tecnologia que ele deixou de trabalhar, né? O Rails veio para matar o Java, e você tem esse ciclo que acontece de novo, de novo, de novo. A única maneira que a gente tem de garantir que nossa comunidade vai continuar viva e ativa é a gente facilitando a contribuição, principalmente de iniciantes. Iniciantes são pessoas extremamente empolgadas para contribuir para projetos. E se a gente não facilita isso de alguma maneira, a gente tem um problema. Esse desenvolvedor em potencial que pode deixar de ser uma pessoa que é iniciante para ser o cara que vai contribuir absurdamente com um determinado projeto, ele pode ir para uma outra comunidade que é mais convidativa e que tem essa preocupação em trazer pessoas que estão começando. Uma coisa muito interessante que o Rails faz, mas não faz, é, por exemplo, ter tickets marcados para pessoas iniciantes. Então, lá, vários projetos fazem isso. Na comunidade Ruby são pouquíssimos os projetos, infelizmente, mas o Rails ele tem essa tag Good First Patch. E aí a gente tem um único ticket associado a essa tag no Rails, um repositório que tem 220 mil linhas de código Ruby. E isso significa duas coisas. O Rails é complexo pra cacete e ninguém tem ideia de como aquele negócio ainda funciona e como está vivo. Ou as pessoas estão ignorando essa tag, que eu acho que é o que acontece. Até porque excelentes patches para pessoas que estão começando são patches de documentação. E o Rails ainda precisa de documentação. Tem muita parte do Rails que, embora seja bastante documentado, a gente sempre pode melhorar. Então, a gente tem coisas que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas iniciantes a contribuírem com os nossos projetos. Então, isso é uma coisa que eu nunca fiz em nenhum dos meus
das minhas bibliotecas. Eu tenho, sei lá, 50 gens e eu nunca parei para pensar em como eu poderia ajudar pessoas a contribuírem com os meus projetos. Uma outra coisa que é muito importante e a gente, como pessoas que têm privilégio, principalmente homens, com graduação superior, a gente tem um privilégio absurdo em relação a pessoas, por exemplo, mulheres, que é uma quantidade infelizmente muito pequena da área de tecnologia. Esse é um tipo de coisa que pode ser um fator completamente, um fator diferencial para trazer pessoas para uma comunidade. Se a gente é uma comunidade inclusiva, que preza pela diversidade, pelo respeito, ser uma comunidade amigável, a gente eventualmente vai trazer muito mais pessoas para a nossa comunidade, porque outras comunidades podem não ser assim. Iniciativas como Rails Girls é uma coisa extremamente importante. Quando o ano passado teve a palestra do pessoal, das meninas do Bank Fácil, que elas falaram sobre como elas estão contribuindo com essa iniciativa, o quão importante é a gente fomentar e garantir que mulheres tenham o mesmo nível de igualdade que os homens na área de tecnologia. Pouquíssimas pessoas contribuíram financeiramente, porque é importante contribuir financeiramente com iniciativas como essa. Durante a palestra, eu estava fazendo a minha contribuição, embora pequena, ainda assim uma contribuição. A gente tem aqui, sei lá, me assistindo 100, 200 pessoas. Se cada um contribui R$10, já é um valor que ajuda bastante na organização de um evento do Rails Girls. Outra coisa é garantir que você tenha um ambiente seguro para quem quer contribuir. Então, a gente tem iniciativas, por exemplo, como Contributor Covenant, que é uma série de guidelines de como você deve se portar numa determinada comunidade. É uma coisa importante. E algumas pessoas, infelizmente, consideram isso como sendo uma maneira de você podar a liberdade de você falar o que você quiser. Então, você tem a liberdade de falar o que você quiser, o que você não pode é ser escroto. Né? Isso é uma coisa interessante. Vocês sabiam que a RubyConf Brasil ela tem um código de conduta? Vocês já pararam para ler o código de conduta da RubyConf? Eu tenho certeza que a maioria não. E eu não sabia que a RubyConf tinha até o ano passado, quando eu mandei um e-mail para Akita e falei, Akita, seria legal se tivesse um código de conduta. Aí ele só mandou o link, mas tem. E eu nem me dei o trabalho de procurar no site, nem nada. Então, esse tipo de coisa é muito importante, de garantir um ambiente seguro para todo mundo. E o ambiente seguro para todo mundo são principalmente pessoas que não são a parte majoritária de uma comunidade, ou seja, mulheres, pessoas de etnias diferentes da maior parte daquela comunidade. Então, isso é muito importante. Deixa eu beber um pouco de água, que eu estou com a garganta grudando já. Acabou já? Ferrou, hein? Bom, vamos lá. Eu acho que eu tenho mais 30 slides. Tá, a gente viu a parte um pouquinho de ecossistema, a gente viu a parte um pouquinho de comunidade, a gente viu como isso é importante. Tá, mas e a evolução das tecnologias? Como que isso anda, né? Em relação ao Ruby, a gente tem o mito número 1, que o Ruby é lento e que não faz sentido usar. A gente tem tecnologias mais rápidas e a gente deve usar essas tecnologias mais rápidas. Esse é o mito. Por que é um mito? Porque a gente sabe que para 80%, 90% dos casos, é um número que eu acabei de inventar, o Rails vai funcionar maravilhosamente bem. A gente não precisa de um ambiente extremamente performático, até porque senão todo mundo escrevia assembly, ninguém ia se preocupar em fazer código, uma linguagem de mais alto nível. O Ruby fica de 5 a 10% mais rápido a cada versão que é lançada. Não é um número pequeno, é um número relativamente bom. E o objetivo é que o Ruby 3, com a iniciativa lá do Ruby 3x3, é que ele seja 3 vezes mais rápido que o Ruby 2.0. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a palestra do Jared Antonio ontem, falando sobre modelo de concorrência, como as guilds vão afetar a linguagem e fazer com que a performance dessa linguagem seja aumentada absurdamente através de concorrência. Se você não viu, assista a palestra dele quando estiver disponível, porque é muito legal a gente ver o futuro da linguagem. Mas o ponto aqui, tem um artigo muito... Eu não costumo
concordar muito com o DHH, eu acho ele babaca pra cacete, mas tem algumas coisas que ele posta que são bem interessantes e tipo, né, é interessante de qualquer modo, independente da pessoa. E esse é um artigo muito interessante. Eu trabalho com Ruby profissionalmente desde 2007 e eu nunca tive um problema de fato de performance com Ruby. Eu já trabalhei em sistemas pequenos, médios, agora eu trabalho no Heroku, que a gente tem um ecossistema relativamente grande, e eu nunca tive de fato problemas com performance com o Ruby. Talvez eu tenha tido sorte, talvez eu tenha usado o Ruby para coisas que realmente o Ruby faz sentido. Não sei. Mas o ponto é, normalmente, quando você tem uma empresa, principalmente startups, a tecnologia não vai ser o seu ponto de gargalo. O que vai ser gargalo? Essa é uma frase... o Paul Graham é um dos fundadores da iCombinator, é a empresa o grupo de startups que faz investimento, que gerou as empresas que todo mundo conhece. Heroku saiu de lá, Stripe saiu de lá, enfim, tem uma série de empresas que saíram de lá. E a frase, uma das frases que... Tem um artigo que ele publicou, acho que em 2009, que chama Faça coisas que não escala. E aí a frase dele é a seguinte: um dos conselhos que eles dão na Y Combinator é fazer coisas que não escalam, porque a coisa que realmente não escala e que você vai ter que fazer de qualquer modo é conseguir usuários. É conseguir o usuário número 1, conseguir o usuário número 5, o usuário número 10, 1000, 1 milhão. Se você não tem nenhum usuário número 1, por que você vai se preocupar com performance? Faz muito sentido para mim. O ponto é que hoje os produtos se diferenciam pela interface, pela usabilidade. É você ter um produto extremamente fácil de usar, que causa uma boa experiência, que vai fazer com que seu produto tenha sucesso. E resolve um problema válido, obviamente. Ou não tão válido assim, se a gente parar para pensar nas coisas que saem, tipo Pokémon GO, Instagram. Qual o problema o Instagram resolveu? Nenhum, né? Mas, enfim, a experiência, a facilidade com que eles fazem isso é que vão fazer com que o projeto dê certo. E no caso específico de startups, que é onde o Rails predomina, a gente precisa ter a habilidade de poder responder rapidamente a mudanças. A gente está todo o tempo precisando implementar funcionalidades, corrigir funcionalidades existentes e resolver esses problemas que são inerentes a startups. Você trabalha numa empresa onde você tem o plano para fazer lançamento de uma funcionalidade a cada 6 meses, não é a mesma coisa de você estar numa startup onde demorar muito tempo para lançar uma nova funcionalidade ou corrigir algo que está muito ruim pode fazer a diferença entre a sua empresa morrer ou ser um sucesso. E é exatamente isso que o Rails trouxe para a gente lá em 2007. Então a gente tem todas as coisas que a gente adora no Rails. O Rails faz a gente ser produtivo, você pode escrever códigos junto com o Ruby extremamente elegantes. A documentação hoje do Rails é excepcional. Se vocês já entraram no guides.rubyonrails.org, vocês vão ver que a documentação é genial. E tudo isso é muito bom para o ecossistema de startups por causa dessa necessidade de poder responder a mudanças de uma forma bastante rápida. Em termos de ferramenta, o Rails está em processo de evolução constante. A gente sabe que o Rails é baseado pelas necessidades e pela visão que o DHH tem para o framework, o que ele imagina que vai ser bom para o futuro do framework, e que está muito ligado ao Basecamp, mas o Rails é um esforço de toda a comunidade. E apesar dessa visão que o DHH tem, é que nem todo mundo vai estar feliz com essa visão. Então, isso está muito claro, principalmente no quesito arquitetura de aplicações Ruby on Rails, né? Recentemente teve o post do Sonic, que é um desenvolvedor extremamente prolixo na comunidade, e que ele fez o post que era para ele o Rails, a hora do Rails para ele tinha acabado. Porque ele tinha um conflito de interesse muito grande, primeiro porque ele fez as bibliotecas que ele julgava serem muito melhores do que o Rails tinha, e mesmo assim ninguém adotava as ferramentas dele. Então eu acho que tinha essa questão do ego. Mas o ponto é, o Rails ele é um framework que é feito principalmente por causa do Basecamp. E aí a gente tem a divisão na comunidade. Então a gente tem o stack Omakase,
que é basicamente o Vanilla, o Rails Vanilla. Então a gente usa ERB, a gente tem essa ideia de Skinny Controllers, Fat Models, a gente usa Active Record, usa MySQL de um modo geral. Óbvio que tem alguns pontos que vão ter uma diferença aí. E a gente tem o Stack Prime, que é... A primeira coisa que eu faço quando eu vou gerar um projeto é adicionar RSpec. A primeira coisa que eu faço é... Haml hoje deu uma queda no nível do Haml, mas é uma coisa que muitas empresas ainda... não, Haml é muito melhor do que eu ter que escrever HTML, porque é mais legível. Tá, aquele monte de white space é legível pra caramba. E a gente também tem uma variação daquele lado do stack. Então, a gente tem esse conflito de... uma determinada tecnologia vai ser melhor que a outra. No final das contas, você vai gerar HTML para o usuário e o resultado vai ser o mesmo. Então, isso não deveria ser um ponto de fissão na nossa comunidade. E o fato é que, no final, a gente só quer escrever aplicações melhores, mais fáceis de ler, mais fáceis de ler, mais fácil de manter. E por isso que a gente tem uma série de técnicas que a gente explora. E essas técnicas, independente da postura que o Rails tome, elas vão continuar surgindo. Porque a gente, enquanto desenvolvedor, a gente sempre quer procurar alternativas melhores e modos melhores de resolver os nossos problemas. Então, a gente tem, por exemplo, Trailblazer. Teve uma palestra do Celso ontem sobre Trailblazer. A gente tem Cobra, que são aplicações baseadas em Rails Engines. Então você modulariza lá e divide tudo em Rails Engines. Também tem um livro escrito, um e-book escrito sobre isso. A gente tem arquitetura hexagonal, que quando o Uncle Bob deu essa palestra, a galera, nossa, é a solução para o câncer do mundo, né? Só que tudo isso... o ponto é que você criar aplicações que têm um bom design é uma coisa extremamente difícil, independente do que você faça. Então, a gente vai, mesmo que o Rails fale, não, a partir de hoje o modo recomendado é a gente fazer tudo com Trailblazer. Ainda assim, você vai conseguir escrever código cagado. Não vai ser a arquitetura que vai definir o sucesso ou a falha do seu projeto. Porque a gente é desenvolvedor, a gente tem a criatividade do nosso lado. A gente que vai decidir como a gente vai organizar essa arquitetura. E uma coisa que as pessoas seguem de um modo meio cego e não pesam prós e contras. Eu acho que esse é o fator principal. Trailblazer, arquitetura hexagonal, Cobra, essas arquiteturas fazem sentido em uma série de escopos. E não fazem sentido em mesmo tanto do outro lado. O ponto é, várias coisas afetam na decisão de uma arquitetura. Se você tem um time que é composto por um cara que é sênior e você vai ter que fazer mentoria de uma série de desenvolvedores júnior que acabaram de sair da faculdade, faz sentido eu colocar uma arquitetura extremamente complexa como hexagonal? Não é que você vai deixar o seu time extremamente medíocre para sempre, mas é que você precisa fazer as coisas de uma forma gradual. Você precisa fazer, até porque você provavelmente vai assustar o desenvolvedor. Eu lembro da época que eu saí da faculdade, que a gente sai da faculdade e não sabe nada. Eu olhava as coisas e eu falava, caralho, eu nunca vou aprender isso. E hoje eu olho para o meu passado e falo, puta, como eu não ia aprender, sei lá, usar JavaScript? Não faz sentido. Como eu não ia entender, decorar... Uma coisa interessante, meu primeiro emprego profissional foi fazer HTML. Era pegar o Photoshop, fazer o slice no Photoshop das imagens, exportar e gerar HTML e dar para os caras que faziam aplicação dinâmica. Na época eu ainda não trabalhava com linguagens dinâmicas, eu só fazia HTML. E aí, na época que eu fazia HTML, a minha primeira vaga de emprego, eu estava na faculdade ainda, o que eu fiz? Colinha no bolso de iframe, de frames. Frame set, tá, quais são os parâmetros que frame set aceita? Tá, dentro de frame set pode ter frame. E aí, eu só passei porque eu usei a cola. Tipo, isso em 2000. Então, a gente esquece que quando a gente está começando, as coisas são muito mais difíceis. Com a experiência, a gente aprende as coisas, a gente aprende a estudar, a gente aprende que as coisas vão entrar naturalmente na nossa cabeça. Então, a gente tem que considerar todos os contextos. Não é simplesmente, eu vou adotar essa arquitetura do começo porque lá no futuro ela vai se pagar. Então, você precisa analisar isso. Prós e contras é uma coisa que muita gente não pesa. Eu nem sei quanto tempo eu estou palestrando, mas a gente chegou no final. O resumo dessa palestra é o seguinte. Se você parar para pensar no histórico, o Rails ele veio em 2005 para matar o Java. Em 2010 o Node veio para matar o Rails. O Node não matou o Rails. Aí em 2014 veio o Elixir para matar o Ruby. Em 2015 o Phoenix veio para matar o Ruby. E o Rails ainda não morreu.
Esse ciclo ele se aplica não somente às linguagens de programação. Se você parar para pensar no client-side, 2006 o jQuery veio para matar o prototype. E aí o Angular veio para matar o jQuery. E o Ember veio para matar o Angular. E agora o React vai matar o Ember. E uma coisa engraçada é que todos os eventos de todas essas comunidades, cada ano eles têm mais pessoas participando dessas comunidades. Ruby está morrendo, tanto de gente. Rails está morrendo, tanto de gente. Isso foi definido por uma empresa chamada Gartner, que eles criaram uma teoria que chama The Hype Cycle, que basicamente diz o seguinte: a gente tem um ponto de interesse da tecnologia onde os early adopters olham para a tecnologia com olhos do tipo, isso é extremamente revolucionário e vai curar o câncer do planeta. Eu vou fazer aplicações melhores, elas vão ser mais fáceis de eu manusear, gerenciar, enfim, que é esse ponto inicial. E aí a gente tem todo esse ponto até o ponto número 2, que vai trazer muito interesse, principalmente de early adopters, empresas que estão dispostas a correr o risco e apostar numa tecnologia que ainda não é provada. E aí a gente tem o ponto número 2, que é o pico das expectativas infladas, e esse pico é onde a coisa começa a ficar feia, que é onde todo mundo começa a falar mal da tecnologia, falar dos problemas, porque, afinal de contas, você já tem algum tempo de desenvolvimento, chegou lá em cima, você viu que é extremamente cagado, Rails não escala, Ruby é lento, e aí você começa com uma queda absurda. Nesse ponto dessa sua queda, você provavelmente vai procurar outras tecnologias. Então, Angular é ruim, eu vou usar Ember. Ember é ruim, eu vou usar React. E, na verdade, o problema não é nem a tecnologia, é você. Você está continuando desenvolvendo aplicativos ruins, mudando de tecnologias. E aí, depois você tem aquela fase onde a gente está entendendo melhor os problemas, a gente tem uma série de soluções para alguns desses problemas, e aí você começa a ter um pouco mais de esperança. Até que você atinge o que é chamado de platô da produtividade. Esse platô da produtividade é o ponto que o Rails sempre buscou, desde o começo. O Rails ele sempre se vendeu como sendo um framework que é para trazer produtividade para você. Foi isso que o Rails sempre se vendeu. E esse platô da produtividade é exatamente o ponto onde o Rails está agora. Exatamente o ponto onde o Rails está agora. A gente não tem mais aquele buzz em torno do framework, a gente não é mais o bleeding edge, mas em compensação a gente ainda é extremamente produtivo com o Ruby on Rails. Para quem desenvolve com o Ruby on Rails e já tentou fazer uma aplicação em Sinatra, sabe do que eu estou falando. Para quem era da comunidade Ruby e mudou para a comunidade Node.js, sabe do que eu estou falando. Todo projeto Node.js você tem que pensar em como você vai organizar diretórios, em como você vai fazer a arquitetura da sua aplicação. E o Rails ele trouxe isso pra gente, esse platô de produtividade. E no final é isso que a gente quer. A gente não quer nada mais do que produtividade, a gente quer shippar código, a gente quer colocar código em produção e fazer com que tudo funcione do modo mais simples possível. E o Rails ele ainda traz isso pra gente. Então, antes de você sair movendo montanhas para trocar a arquitetura do seu projeto, pensa nos prós e contras e vê como isso vai afetar de um modo positivo ou negativo a sua empresa. Porque isso, no final das contas, é o que vale. Bom, era isso que eu tinha a falar para vocês. Obrigado.